Olá, tudo bem com os amigos e amigas? Hoje nós vamos contar em nosso vídeo uma historinha muito interessante que está no livro Cartas e Crônicas, ditadas pelo espírito Irmão X, Humberto de Campos, com psicografia do Chico Xavier. Hoje nós vamos contar a história do Belarmino Bicas. Belarmino Bicas, querido companheiro a que nos afeiçoamos no plano espiritual, chamou-me à parte e falou: soube que você ainda dispõe de alguma facilidade para escrever aos companheiros encarnados na Terra e gostaria de confiar-lhe um assunto. Pois não, amigo, que assunto? Eu desencarnei com 58 anos de idade, após 20 anos com a convicção espírita, sendo espírita. Abracei os princípios codificados por Allan Kardec aos 38 anos. E como sempre fora irritadiço por temperamento, organizei desde os meus primeiros contatos com a doutrina consoladora uma relação diária de todas as minhas irritações, apontando-lhes as causas para estudos posteriores. Os meus desacertos, porém, foram tantos que, apesar dos nobres conhecimentos assimilados, suprimi inconscientemente 22 anos da cota de 80 anos que me cabia desfrutar no corpo físico, regressando à pátria espiritual na condição de suicida inconsciente. Somente aqui pude examinar os meus problemas e acomodar-me às desilusões. Quanta asneira em nome do sentimento. E exibindo o curioso papel, Belarmino acrescentava: conte o meu caso para quem esteja ainda carregando a bobagem do azedume. Fale do perigo de ficar aborrecido sistematicamente. Insista na necessidade de ter tolerância, paciência, serenidade e, principalmente, de aprender a perdoar. Explique ao pessoal na Terra que mau humor também mata. Então passei à leitura da interessante estatística de irritações. Estava escrito no papel que me foi entregue. Belarmino Bicas: número de cóleras e mágoas desnecessárias, com as especificações das causas respectivas, de 1936 a 1956, 20 anos, portanto. Então, ali está descrito que o Belarmino ficou 1811 vezes magoado em razão de contrariedades em família. Ele ficou encolerizado 906 vezes por indispor-se dentro da casa em questões de alimentação e saúde. 1614 vezes discussões com a esposa por divergências na condução doméstica e social. 1801 vezes irritado por motivos de desgostos com os filhos, genros e nora. 11 vezes por descontamento com os netos. 1015 vezes ficou bravo por entrar em choque com colegas de trabalho, com chefes, enfim, aqueles que com ele trabalhavam. 1333 vezes irritado por incompatibilidade no trato com os colegas. 614 vezes por mal entendidos com vizinhos. 315 vezes por ressentimento com amigos íntimos. 1089 vezes bravo por milindres ante o descaso de funcionários de instituições diversas. Ficou 777 vezes irritado por desacordo com motoristas e passageiros desconhecidos em ônibus. Ficou 820 vezes irritado com garçom em restaurante. Ficou 211 vezes ofendido com as dificuldades em serviços de telefone.
90 vezes por controvérsias em casas de diversões, 815 vezes por aborrecer-se com opiniões diferentes da sua em matéria religiosa, 217 vezes por incompreensões com irmãos de fé nos centros espíritas, 901 vezes por engano ou inquietação de pessoas imaginárias ou da perspectiva de acontecimentos desagradáveis que nunca aconteceram. O apanhado de irritações do querido amigo Bicas deu um total de 16.386 dissabores, dispensáveis, totalmente dispensáveis, em 7.300 dias da sua existência. Mais de 20 anos iluminados pelos clarões do Evangelho redivivo, e ainda assim manchados por desequilíbrios e enfermidades. Enfermidades essas que suprimiram 22 anos da cota de 80 anos que lhe cabia viver no corpo físico, fazendo-o regressar à pátria espiritual na lamentável condição de suicida. Quanto de Belarmino existe em cada um de nós? O quanto estamos nos matando, encurtando a nossa jornada encarnatória, através de toxinas que nós mesmos criamos pela via do azedume, da irritação sistemática, da intolerância e da lamentação. Muitíssimo interessante essa lição colocada no livro Cartas e Crônicas, ditado pelo Espírito Irmão X, com diversas histórias, né? São cartas e crônicas, né? Como era a especialidade desse espírito, enquanto encarnado aqui, como Humberto de Campos. E nós observamos que é extremamente importante nós refletirmos sobre aquilo que esse nosso irmão, Belarmino Bicas, anotou. Porque quantas vezes nós, por coisas banais, comuns, nos irritamos, perdemos o controle, perdemos tempo, fazemos discussões que não levam a nada e que depois a gente até se envergonha de ter tomado essa ou aquela atitude. Por isso, refletirmos sobre lições como essas são muito importantes, porque não são histórias de ficção, não são histórias criadas, mas são verdades que nós vivenciamos no nosso dia a dia. É aquilo que nós, na nossa convivência diária, fazemos tantas vezes. Nos irritamos por tão pouco, sem saber que isso vai certamente trazer para nós todos problemas muito grandes, porque nós temos um planejamento reencarnatório. Então nós reencarnamos e recebemos um corpo físico para que esse corpo permaneça aqui como nosso veículo de progresso por uma quantidade X de anos. E conforme nós observamos em alguns dos livros do nosso querido Richard Simonetti, ele dizia em muitos dos seus livros que a maioria de nós desencarnamos antes do prazo previsto. Ou seja, a maioria de nós retorna ao plano espiritual como suicidas inconscientes. E poderíamos ter ficado mais tempo aproveitando então o nosso amadurecimento para praticarmos mais e mais aquilo que já tínhamos de conhecimento. Mas em razão de probleminhas simples, fúteis, mas que na realidade exercem um papel muito importante na nossa vida, porque essas desavenças, né, essas contrariedades, elas mostram para nós, de forma clara, que nós não conseguimos vencer isso ainda.
apesar de sabermos da necessidade de superar isso, nós não conseguimos superar. Então, muito importante essas anotações feitas pelo Belarmino Bicas, para que nós pensemos se nós não estamos indo pelo mesmo caminho. Em provas diárias, normais e naturais, a gente não passa em nenhuma delas. A gente se irrita, se contraria por coisas muito simples e que, na realidade, elas aparecem na nossa frente, fazem parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, para que a gente possa realmente se testar. Me lembro que uma companheira, em um centro espírita aqui de Ribeirão Preto, costumava dizer que quando nós estamos dentro do centro espírita, é como se nós estivéssemos vestidos com roupas de festa. E em festas, a gente está sempre muito alegre, muito feliz. Mas que nós deveríamos vestir a mesma roupa quando sairmos também do centro. Porque o centro tem toda uma atmosfera de equilíbrio, preparada, né, para que a gente se sinta bem. Recebemos ali fluidos que nos acalmam, fluidos que nos deixam mais tranquilos. Mas nós passamos nesse ambiente por um momento. Os momentos maiores da nossa vida, nós passamos longe dali, que é exatamente onde nós temos que colocar em prática aquele aprendizado. Por isso essas pequeninas provas, pelas quais aqui que o Belarmino nos fala, elas são absolutamente normais e naturais na nossa vida de espíritos. Isso faz parte da convivência, da lei de sociedade. E nós vamos passar por esse tipo de aborrecimentos, mas sem nos aborrecermos. Pensemos nisso, amigos. Era isso que eu tinha para hoje. Muito obrigado pela atenção mais uma vez. Fiquem bem, fiquem em paz.